Louvado seja o Senhor. Deixa-me te ouvir. Eu disse louvado seja o Senhor. Pai, te agradecemos esta noite para o estudo bíblico. Obrigado, Senhor, por providenciar a oportunidade para nós, sempre que viemos, de toda a semana, e para ouvir os ensinos da sua palavra. Oramos, Senhor, que a vontade da sua palavra possa fortalecer a cada vida em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que possa abrir os nossos olhos para ver tudo que precisamos saber, a saber Ti, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre nós mesmos, sobre a nossa relação consigo, para que no fim de tudo, quando o Senhor vier, que possa vir para nós individualmente ou para todos em arrebatamento. Senhor, oramos que cada um de nós possa ver sua face no dia final, em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que o poder da ressurreição de Cristo possa funcionar nas nossas vidas, funcionar na vida de cada um, e para que possamos viver vitoriosamente na luz e no poder da sua ressurreição, em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos. Um bom amém aí antes de sentares. Esta noite estamos a ir para o 1 de Coríntios capítulo 15, e de ler a partir do 20 até 50. Mas é de ler o versículo 20 para nós possamos entender. Diz assim, 1 de Coríntios capítulo 15, no versículo 20. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo pela inspiração do Espírito de Deus. Ele dá-nos a certeza e diz agora, Cristo ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Ele disse aos crentes, ele diz a todos os cristãos daquele tempo, deste tempo e de qualquer geração, para que não haja dúvida em cada coração sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque você entende que este é central, é muito nuclear, é uma fundação do Evangelho. E diz que o Evangelho é que Cristo morreu por nós, que ele foi sepultado e ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se alguém quer ser salvo, ele tem que entender, ele tem que abraçar, ele tem que aceitar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que se você confessa com a sua boca e crer no seu coração que Cristo morreu, que ressuscitou, e você confessa isso com seu coração, crendo no seu coração, ele diz, você será salvo. Porque não há salvação, há uma salvação que transforma uma salvação escritural sem crer. Que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, e que Cristo é a totalidade da revelação para a nossa salvação. Depois, o apóstolo Paulo, ele nos dá a certeza, ele dá-nos a certeza que agora Cristo ressuscitou dos mortos. E ele foi feito as primícias dos que dormem. Isso quer dizer, porque ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Porque ele não permaneceu na sepultura, ele traz vida, vida eterna, vida abundante, vida eterna para todo aquele que crê. É por isso que estamos a olhar para a mensagem, a ressurreição de Cristo como as primícias. A ressurreição de Cristo como as primícias, ou primeiros frutos. 3 coisas iremos considerar. Primeira, o reinado de Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou e ele vai reinar. Ele ressuscitou da morte e por causa disso temos a certeza da sua ressurreição de Cristo. Sabemos que ele vai reinar, o reinado de Cristo ressurreto. 2, a justiça dos cristãos regenerados. A justiça dos cristãos regenerados. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo
eles se arrependeram dos seus pecados, eles olham somente a Jesus Cristo como Senhor, confiam nele, e ele é o Salvador pessoal, eles creem que Jesus Cristo morreu por eles, porque ele foi sepultado e os seus pecados também foram sepultados com ele. Porque ele ressuscitou com poder, por causa disso, o poder de um Cristo ressurreto regenerou-os, lhes recriou, lhes transformou e lhes converteu. Então, a justiça dos cristãos regenerados. 3. A ressurreição em contrastes revelados. O apóstolo Paulo começa aqui a dar ilustrações, a ilustração sobre aquilo que já ouvimos, ou aquilo que plantamos que ele vem, acerca da diferença entre anjos e ele, a ilustração, acerca de coisas terrestres, as coisas da terra e as coisas celestiais. As coisas no céu. É a ilustrações acerca da glória da vida que agora é, e agora da vinda vindoura. E ele ilustra tudo isso, ele nos confirma que a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição é certa. A ressurreição em contrastes revelados. Em contrastes revelados. Primeiro ponto. O reinado de Cristo ressurreto, ou ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 15, 20. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Veja a certeza aqui do apóstolo Paulo. Olha a fé e a confiança do Paulo apóstolo nessa ressurreição de Jesus. Diz, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. No versículo 21, ele diz-nos aqui, porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele mostra-nos aqui ao primeiro Adão. Adão, quando ele foi criado, ele caiu, ele cedeu à tentação de Satanás e através dele, o primeiro homem veio à morte, o pecado veio, mas pelo Cristo, o segundo e o último Adão, a ressurreição também já veio, a justiça veio, a reconciliação com Deus também já veio, porque ele ressuscitou dos mortos. No versículo 22, porque assim como todos moram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, em todo lugar. Qualquer um que crê, aquele que invoca o nome do Senhor, pelo Cristo, através de Cristo e em Cristo, eles também serão vivificados. Versículo 23. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que isso quer dizer? Cristo é primícia, primeiros frutos. O primeiro a ressuscitar, aquele que ressuscitou dos mortos para não morrer mais. Entenda? Quando você olha para a Bíblia, há situações isoladas que aconteceram, talvez como ressurreição. Nos filhos no 1 de Reis, aí há um filho daquela senhora que ressuscitou, que Elias orou, e também aquele que foi sepultado na sepultura de Eliseu e ressuscitou. E no Novo Testamento também a filha de Jairo ressuscitou dos mortos. E a mulher de Naomi também, que o seu filho estava sendo carregado, e Jesus, ele tocou Lázaro também, ele também ressuscitou, ele disse, Lázaro, saia. E Lázaro saiu vivo, e ele saiu. E como também somos ditos que Cristo é o primeiro fruto da ressurreição, você vê em todas as situações, eles ressuscitaram da morte, e quando o seu tempo da morte chegaram, eles morreram de novo. Mas no caso de Jesus, morreu, foi sepultado, e ele ressuscitou. E depois daquela ressurreição, ele não morre mais. É por causa disso
que ele é primeiros frutos, é o primeiro que ressuscitou dos mortos e não morrerá mais. E quando o nosso tempo chegar também da nossa ressurreição dos mortos, porque ele é as primícias, a nossa ressurreição também vai seguir. Quando nós ressuscitamos dos mortos como ele, não iremos morrer mais. E essa ressurreição acontecer, e alguns santos Cristos serem arrebatados, e depois desse arrebatamento não haverá mais morte. O Senhor disse aos filhos da ressurreição, e diz: seremos como os anjos e não morreremos mais. É por isso que ele disse, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Todos os crentes que esperam a sua vinda, ou aqueles que estão mortos, eles vão ressuscitar. Atos capítulo 26, Atos 26, 23. Isto é que Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. O primeiro da ressurreição entre os mortos. Uma ressurreição peculiar. Ele ressuscitou e ele nunca mais morrerá. E continua a dizer: devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ele já mostrou a vida aos judeus, a luz aos judeus, e também mostrou a luz aos gentios por causa da sua ressurreição. Agora podemos ter a ressurreição espiritual que nos salva, que nos traz na nova vida, e depois, eventualmente, quando o nosso tempo chegar e morrermos, e na vinda do Senhor Jesus, os santos de Deus irão ressuscitar dos mortos. Então estamos a ver aqui neste tempo, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, é a nova vida. A nova vida ressurreta, uma vida pronta. E há uma vida justa, que tem domínio. É por isso que estamos tendo dito aqui no livro de Romanos, capítulo 5, 17. Mas assim, diz: mas agora, pela desobediência de um homem veio a ofensa. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça. É Romanos 5, no versículo 17. Já nos dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo diz: porque nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. No primeiro homem, no Adão, tornamos-nos pecadores, todos tornamos pecadores. Em Cristo, o último Adão, por causa da sua ressurreição, porque ressuscitou para a nossa justificação, justiça vem a nós, salvação vem a nós, e agora somos capazes de viver no poder daquela ressurreição. E reinaremos na vida e pela graça de Deus que nos traz o dom da justiça. No versículo 21, diz aqui, Romanos 5, 21, para que assim como o pecado reinou na morte, quando você vem para esta vida, você vem com as bases da descendência de Adão. Por causa disso, então a depravidade e falta de poder e pecaminosidade reina sobre a sua vida. Diz para que assim como o pecado reinou de amor, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você aceitou a Ele como seu Salvador, aceitou a Ele como seu Senhor, aceitou a Ele como o governador da sua vida, como mestre, como rei na tua vida. Por causa disso, o poder e a força do Senhor reinam na sua vida. E você não irá viver a situação da vida como de Adão, mas você reina na vida do último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, 20. Lembra, Cristo é a primícia de todos aqueles que ressuscitam. E depois nós iremos seguir, a ressurreição nossa já vem. João capítulo 5, 25. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quando Jesus Cristo disse que verdadeiramente, quer dizer certeza, sem sombra de dúvida, que assim como ele ressuscitou dos mortos, todas as pessoas também que o seguem irão ressuscitar dos mortos. Versículo 28. Versículo 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O que vai acontecer aí? Versículo 29. E diz-nos no versículo 29, e os que fizeram bem, assim, aqueles que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ele diz, mesmo os pecadores, haverá um tempo de ressurreição para eles, mas será uma ressurreição para a perdição, para a condenação, porque eles não tiveram a vida de Cristo neles. Mas as pessoas que conhecem o Senhor, os filhos de Deus, a ressurreição para eles será para a vida eterna, a vida feliz para sempre e para sempre. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 24. No versículo 24, ele nos diz assim: depois virá o fim, no tempo da última ressurreição, e diz, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. No versículo 25 diz: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. No versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O que isso quer dizer? Agora, antes da ressurreição final, as pessoas estão vivendo, estão morrendo, e depois, antes do tempo do grande trono branco, as pessoas nasceram, pessoas vivem, pessoas morrem. Mas depois, no final, quando Cristo vai tomar o reino, quando ele vai subjugar todos os seus inimigos, subjugar até o diabo, a morte também será lançado no lago de fogo, para que ninguém mais morrerá. Aqueles que estão no lado direito vão viver para sempre. Os que estão na esquerda também vão morrer, vão viver para sempre. Aqueles que serão encontrados na vida, no livro da Bíblia, no livro da vida, eles viverão para sempre. Mas os outros também não forem encontrados no livro da vida, serão lançados no lago de inferno, que também irão viver para sempre, mas na condenação eterna. Porque o último inimigo será aniquilado, que é a morte. No Salmos capítulo 2, porque diz que Salmos 2, 6. Diz, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me diz. E diz que não são demônios, nem Satanás, não são a terra, não o inferno que pode mudar. Proclamarei o decreto, que decreta, que determina ou determina toda a manifestação do Senhor. Diz que proclamarei o decreto. O Senhor me disse, o Pai disse ao Filho, o que é que o Pai disse para o seu Filho, Cristo, o Filho de Deus? Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Versículo 8, diz para ele, pede-me, eu te darei aos gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. É por isso que Jesus Cristo disse, ide para todo mundo, pregai o evangelho para toda a criatura. Porque as outras partes da terra devem ouvir o evangelho, têm que se arrepender, têm que crer no Senhor, e quando eles crerem no Senhor, eles serão salvos e farão também herdeiros do Senhor. Em toda a nação,
em todas as partes e todos os confins da terra. No versículo 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Isso é ser loyalidade, é ser dono, isso é ser, porque ele terá o controle de todas as coisas para sempre. E tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 31. Diz aqui, há um anjo aqui, que é a mensagem de Deus, e diz, Lucas 1,31, eis que em teu ventre conceberás e terás à luz um filho e pô-lhe-ás o nome de Jesus. Estás aí? Grita esse nome. E chamarei o seu nome Jesus. Olha o versículo 32. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33 agora. No versículo 33, ele diz-nos que e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Apocalipse, capítulo 11, 15. Apocalipse 11, no verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os reinos, todos os domínios de todas as nações deste mundo, os reinos deste mundo vieram a ser o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele, Cristo, ele, o nosso Senhor, e ele, Rei dos Reis, e ele, Senhor dos Senhores, reinará para todo sempre. Diga com a voz alta: para todo sempre. 1 de Coríntios, capítulo 15, 27. No verso 27 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quem? Ele, o Pai, o Criador, o Pai de todos. Ele disse que ele é o Deus, o Pai, que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se exceptua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O que isso quer dizer? Quando diz o seu Pai colocou todas as coisas a Cristo, e o Pai que colocou todas as coisas sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, ele não está sujeito ao Filho. O Pai nunca estará debaixo do Filho, dos pés do Filho. Ele é o Mestre, o Criador, que criou todas as coisas, que pôs todas as coisas, sujeitou todas as coisas aos seus pés do Senhor Jesus Cristo. Ele, o Pai, nunca se sujeita. Como é assim hoje? O pai na família, que traz todas as coisas, sobre a sobrevisão, ou sobre a autoridade, ou o controle dos seus filhos, ele mesmo, o pai, ele não vem à sujeição, não fica por baixo do controle dos seus filhos. É a mesma coisa que aconteceu aqui com o pai e o filho lá em cima, como filhos e pais aqui que vivem. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, mas quando ele diz isso, que pôs debaixo dele, está manifestado. É claro que ele se exceptua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No versículo 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, pôs todas as coisas sobre o Filho, sobre Cristo, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Pai Celeste, que enviou os anjos para converter os homens,
que fala todo o universo, debaixo, aos pés do Senhor Jesus Cristo, eventualmente Cristo, Ele mesmo, Ele estará sujeito ao Pai, obediente ao Pai. É por isso que Ele diz, meu Pai é maior do que eu. É aquele tempo, depois Cristo vier reinar, nós também iremos ressuscitar depois dele. Em Filipenses capítulo 3, 20. Filipenses capítulo 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, a nossa confiança está no céu, o nosso estilo de vida, a nossa expectativa está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Estamos aqui na terra e Cristo está vindo e por causa estamos salvos, estamos santificados e o nosso tesouro está no céu, a mente nossa está no céu, a expectativa nossa está no céu. Esperamos o tempo da sua vinda. Ele diz, estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja o que vai acontecer no versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido. Qual transformará o nosso corpo abatido? Ele vai transformar o corpo que é propenso a doenças, à morte, sustenta a fraqueza. Esse é o corpo, vai ser transformado e mudado. Não teremos um novo corpo. Você vai ter um corpo glorioso. Porque Cristo, pelo seu poder, aquele tempo, quando Ele vier, Ele vai transformar, vai mudar o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso. Segundo, e ser eficaz como pode sujeitar todas as coisas. Veja quando Jesus Cristo quando Ele ressuscitou dos mortos, eles fecharam a porta por medo dos judeus, mas Jesus, Ele entrou sem abrir a porta. Sem abrirem a porta, esse é o corpo glorioso. Ele diz que aquela mulher que queria lhe pegar depois da ressurreição, ele disse, não me toques, não me detenhas, ainda não fui para o meu Pai, depois hei de voltar. E naquele mesmo dia, ele foi, no mesmo dia, ele voltou, ele apareceu aos discípulos. É aquele corpo glorioso que ele tinha. Então, é só pensar, eu quero estar do outro lado do céu, você pensando, você já está lá. E quando você diz, eu quero estar para aquele universo, é só pensar, você já está lá. Porque Ele vai transformar o nosso corpo abatido. Ele vai ser feito de uma outra forma, ser um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. É capaz ele é eficaz para poder sujeitar todas as coisas, porque Ele tem poder nos céus, na terra, e Ele vai subjugar todas as coisas na nossa vida em nome de Jesus. E tudo que não deve estar ali no nosso corpo, hoje, doenças, enfermidades, aflição, tormento, tudo. Assim que invocarmos o nome de Jesus, Ele estará a autoridade sobre Jesus Cristo em nome de Jesus. Ele é eficaz, Ele é capaz de sujeitar todas as coisas a si. O ponto número 2 agora. O ponto número 2 é a justiça dos cristãos regenerados. A justiça dos cristãos regenerados. Vamos para o 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 29. Olha para isso, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se baptizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? No versículo 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Versículo 31. E eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. 32. E como homem, combati em Éfeso
contra as bestas? Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. No versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. No versículo 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo isto para a vergonha vossa. A justiça dos cristãos regenerados. 29, versículo 29. No versículo 29 diz, de outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? E disse, Cristo já morreu, e ele foi sepultado e ressuscitou de novo. E se você for um filho de Deus, você está batizado como sinal, como semelhança da morte do Senhor Jesus Cristo. Você está batizado na sua morte. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, por que batizamos em águas? Por que batizas a semelhança da sua morte e levantando-lhe na nova força da ressurreição, de uma vida ressurreta? Romanos 6, 3. Romanos, capítulo 6, no versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Entenda, ele morreu, ele reviveu. Você também, o poder da ressurreição já manifestou na sua vida e a sua vida está transformada. Você está morto nos pecados e transpassos, mas agora tem a nova vida de Cristo em ti. E você se torna, no batismo das águas, você foi batizado na sua morte, no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, ele morreu e ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo apóstolo está dizendo aqui, tudo isso será sem significado se Cristo não ressuscitou dos mortos. Mas morreu, foi sepultado, ressuscitou, por isso o batismo nas águas é muito importante, morremos com ele, sepultado com ele e ressuscitamos com ele. Na novidade da vida. Isso é significativo. Por causa da morte e da ressurreição de Cristo, veja o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, a vida do corpo, a natureza adâmica, a depravidade, aquele homem velho, o corpo do pecado, crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Estamos na nova vida. O velho já passou, o velho já foi enterrado. Agora a nova vida em Cristo já veio, no versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está fazendo uma comparação aqui. A nossa vida é a vida de Cristo. A nossa vida como a vida, a morte espiritual. O nosso batismo, a nossa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a nossa ressurreição na nova vida.
1 de Coríntios, capítulo 15, 30. 1 de Coríntios 15, 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. No versículo 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, está falando da morte literal do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando acerca da morte peculiar dos crentes. Estamos mortos no pecado. E a vida que vivemos, estamos vivendo na justiça de Cristo. Estamos a falar da nossa nova forma de morte aí. E diz que nós somos perseguidos. Eu encaro a morte possível em todo momento. Do tempo que ele foi convertido em Damasco, queriam lhe matar, perseguiram-lhe. Assim que saiu da cidade em cidade, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele esteve em perigo em todo momento da sua vida, ou possível de morte todos os dias. Ele diz que cada dia morro. E eu vivo, eu morro todos os dias e ressuscito todos os dias. Veja o que ele encontrou aqui, 1 de Coríntios, capítulo 4, 2 de Coríntios 4, 7. Todos, porém, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que a existência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados. É por isso que ele diz que eu morro todos os dias, a minha vida está em perigo todos os dias, a minha vida está em perigo todos os dias, morro todos os dias. Os judeus e os gentios também, eles me opõem na pregação do evangelho, eles me perseguem dia e noite, diz que somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. No versículo 10. Trazemos sempre, quando diz diariamente, trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Essa é a perseguição, para que a vida de Jesus se manifeste também nos vossos corpos. Versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Somos vítimas, a perseguição, estamos entregues à morte por Jesus, o amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. No versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Está falando aquilo que ele sofreu, que ele não desistiu. Ele continuou pregando o evangelho. É um exemplo para ti e para mim, que quando há perseguição, quando há oposição, quando isso chegar, a liberdade nós temos de continuar de uma ou de outra forma, mesmo perseguidos, não vamos ficar desencorajados, desistir, mas ou dizermos que já que já não temos como, a perseguição é tão forte. O Paulo apóstolo aqui, ele continuou, você também vai continuar. Eu irei continuar. Olha o que ele diz aqui, 1 de Coríntios, capítulo 15, 32. 1 de Coríntios, capítulo 15, no versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Porque amanhã morreremos.
Paulo apóstolo aqui, ele está a dizer, todas as coisas estão, é sobre a ressurreição, temos que entender. Porque se eu não cresce na ressurreição, por que eu iria a Éfeso a lutar com as bestas? Paulo apóstolo, o que você quer dizer? Você lutou com leões aí, com ursos e os animais das bestas. Lutaste com os animais em Efésios. Olha para Judas capítulo 1, versículo 10. É para explicar quem são as bestas. Porém, estes dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Paulo estava dizendo aqui acerca de pessoas, pecadores, os blasfemos, aqueles apostatados, aqueles que não criam em Deus, aqueles que opunham o evangelho, que lutavam contra a mensagem que ele estava pregando. Eles eram bestas, chamou assim, que eu lutei contra estas bestas em Efésio. E se eles tivessem me vencido, tivessem me morto fisicamente, o que eu ia ganhar com isso se eu não creio na ressurreição? Mas se eu não cresce na ressurreição, isso não se aproveitaria nada. Eu não teria lutado com essas bestas em Efésios. Mas opunham as coisas que eles não entendiam, e mesmo as coisas que eles sabem, eles são animais e se corrompem. Veja o versículo 11. Ai deles, esses bestas, porque entraram no caminho de Caim, esses bestas, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Esses são bestas. E pereceram na contradição de Coré. São bestas. No versículo 12. Esses são manchas em vossas festas de amor. Aquelas bestas tentam infiltrar na igreja. Tentam entrar na igreja. E Paulo, apóstolo, aqui, ele ficou firme contra eles. Houve uma grande luta. E diz que se isso vai acontecer convosco, eles são manchas de festas, nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Eles se acham como membros da igreja, mas não têm a paz, não têm a alegria, não têm o amor e a perseverança. Ele não tem o fruto do Espírito, ele não tem a mansidão, ele não tem a fé, ele não tem a fidelidade, ele não tem a gentileza de Cristo, ele não tem a temperança, o controle próprio. E o Paulo apóstolo está a dizer aqui que eles vêm nas nossas assembleias, eles banqueteiam-se com a congregação, com o povo de Deus, mas eles apacentam-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. No versículo 13. Versículo 13 diz: ondas impetuosas do mar. Essas pessoas são pessoas muito furiosas, são más. Eles começam a rugir, orgulham-se e lutam. Eles são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes. Quando eles são vencidos nesta congregação, saem, vão para outra. Quando eles são vencidos lá, eles saem, vão para outra, porque eles são bestas. E eles querem lutar contra a verdade do Evangelho. E Paulo apóstolo aqui está a dizer, em todo o tempo que eles confrontou, ele lutou com eles. Ele não podia dizer, como vocês estão a fazer, mas eles estavam em todo lado. Ele disse que lhes confrontei. Eu encontrei em Corinto, lutei com eles, em Éfeso, eu confrontei em todo lugar. Em Galácia também.
eu confrontei, porque ele sabia que se ele não fizesse, iam destruir o evangelho do Senhor Jesus Cristo e almas não seriam salvas. São ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33 até 34. 1 de Coríntios, capítulo 15, 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O Paulo apóstolo está a dizer que vocês, coríntios, a vossa companhia vai determinar a vossa conduta. A vossa associação vai determinar o vosso comportamento. As más conversações, as pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você interage com elas, as pessoas que você compartilha as ideias com elas, as pessoas que você anda com elas e que você consulta todas as coisas, se eles estão se desviando, você também vai se desviar. Se eles são pecaminosos, você também será pecaminoso rapidamente. Se eles são injustos, você também será um injusto em pouco tempo. Se eles estão abandonando o evangelho, não estão andando no padrão e de princípios do evangelho, você também em pouco tempo será como eles. Não vos enganeis. Não diga, eu posso andar com eles, eu posso falar com elas, eu posso interagir com elas, eu posso até conversar com eles, mas ainda continuar salvo, continuar santificado, continuar santo, continuar constante no caráter de Cristo. Você está a se enganar a si mesmo. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Se você quer guardar as boas maneiras, você quer guardar a conduta cristã, você quer continuar a vida cristã que é arrebatável, você tem que abandonar essas más associações. Você tem que abandonar todas aquelas amizades. Você tem que abandonar todas as pessoas que... Você vai se ajudar as pessoas... Você vai abandonar todas as pessoas que te fazem esquecer a palavra de Deus, que nunca aplicam a palavra de Deus nas suas vidas. Você vai abandonar tudo e você vai se manter, porque eles vão tirar a palavra e a convicção em ti, porque as más conversações corrompem as boas maneiras. 34. Vigiai justamente. Não durma, não fica alguém como se alguém não a dormir, ou com aqueles que corrompem as boas maneiras, as boas comunicações. Diz, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Eu oro para que você não irá permitir com a má comunicação, má associação, má amizade ou jogo desigual que possa corromper as nossas vidas em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3, a partir do versículo 5. Nós continuamos com Cristo. E qualquer situação que não nos leva para Cristo, que não quer que vivamos com Cristo, não são nossos inimigos, oramos por eles, mas não permitimos com que eles influenciem a nossa convicção, o nosso cometimento, a nossa conduta, a nossa consagração. 1 de João, capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6. Porque qualquer que permanece nele não peca, porque o que peca não o viu nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, vós convertidos, aqueles que estão a crescer na crença, filhinhos, membros do corpo de Cristo,
aqueles são genuinamente salvos, aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida, aquele que o Espírito de Deus, ele testifica com seu coração que tu és filho de Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Como ele é justo. Ele é consistentemente justo, constantemente justo, alegremente justo, corajosamente justo. E se és filho de Deus, como ele é justo, você também vai ser constantemente justo, consistentemente justo, corajosamente justo. Se você não é corajoso, não será justo, porque a maioria das pessoas no mundo não são justas. E se não és corajoso para permanecer, você vai cair para o seu lado. Mas aquele que pratica a justiça constantemente, consistentemente, corajosamente, é justo, assim como ele é justo. 8. Quem comete o pecado é do diabo. Eu estou salvo, eu sou membro da igreja grande na cidade, mas estou muito próximo ao grande pastor, o ministério na cidade. A vida é que importa. O testemunho vazio que você não tem, que não tem raízes da vida cristã consistente, e esse testemunho vazio não diz nada. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu oro para que toda obra do diabo na nossa vida será totalmente destruída em nome de Jesus. Viste esse seu amém aí? No versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. A natureza que ama, que deseja o pecado, essa natureza já foi tirada. Ele não tem o desejo de nadar. O peixe não tem desejo de voar, porque não é sua natureza. O pássaro não tem o desejo de nadar, porque não é sua natureza. A nossa natureza foi transformada em tornarmos novas criaturas em Cristo, porque nascemos de novo e Ele deu-nos toda a natureza divina. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Esse és tu. Diga, esse sou eu. Diga, esse sou eu. A natureza de Deus vai te fazer vitorioso em todo o tempo da tua vida, em nome de Jesus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, não importa o título, qualquer que não pratica, não importa o testemunho, não importa a sua personalidade, não importa o seu tempo em que ele é membro, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Ponto número 3 agora. 1 de Coríntios, capítulo 15, no versículo 35. Ponto número 3. A ressurreição revelada em contrastes. A ressurreição
em contrastes revelados. 1 de Coríntios, capítulo 15, no versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Diz algumas pessoas ignorantes do poder de Deus, eles vão fazer essa pergunta. Essa ressurreição, eles não entendem que é a ilustração que você pode dar. Veja, versículo 36. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Diz que quando olha para aquilo que os machambeiros fazem, eles lançam a semente, e aquela semente morre, e o que germina é assim como é a ressurreição de que estamos a falar. Ele diz, no versículo 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Versículo 38. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ele está a dizer que quando você lança a semente, pelo poder de Deus e pela bondade de Deus, o princípio da vida aparece, e naquela semente é produzida, é multiplicada demais. Diz que é assim que também que vai acontecer na ressurreição. João capítulo 12, 24. João 12, 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, essa morte tem que acontecer antes da ressurreição. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está a dizer, essa é uma ilustração para mostrar o que quer dizer a ressurreição. 1 de Coríntios, capítulo 15, 39. 1 de Coríntios 15, 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e a outra a das aves. 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Terrenas, celestes, aqueles que são celestes são terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. 41. Uma é a glória do sol e a outra glória da lua, a outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Está nos dizendo aqui acerca das diferentes glórias, a altura, a média, o esplendor ou da sua glória das estrelas. E diz que e assim será na ressurreição, no versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor.
no versículo 44, diz-nos: semeia-se corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. É o corpo que nós teremos no tempo da ressurreição. Vai brilhar em glória, vai estar acima na glória. Daniel capítulo 12, 3. Falando acerca daqueles que vão ter esplendor, que vão ter glória, a forma como eles vão brilhar. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Eu oro que vocês serão lá em nome de Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 de Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro Adão tem a natureza humana, tem corpo que é mortal, o corpo que é suscetível à morte, a fraquezas. Diz que aquele não é espiritual, mas em Cristo, o último Adão, quando ele vem com vida, ele vem com o poder de ressurreição, o poder vivificante. E se nós cremos nele, e nós nos aplicarmos a ele, e aquele poder da ressurreição vai funcionar poderosamente na nossa vida, em nome de Jesus. Como isso será? Que não foi o primeiro da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. É o que tem a ver com a morte e a ressurreição. 47, primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial? Aqueles são terrestres, são mortais. E os celestiais, tais também os celestiais. 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Cristo está vindo, e quando ele vier, o tipo de corpo que nós iremos ter, o poder que nós teremos, o poder daquele corpo que não irá perder, vai perder a habilidade de ficar doente e de ficar fraco, abatido, porque o corpo será celeste e será nosso, será seu e será nosso em nome de Jesus. Vamos, como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Agora digo isto no versículo 50, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O nosso tempo está vindo. Hoje,
iremos levantar espiritualmente e quando vier, nós iremos ressuscitar com corpos glorificados, que iremos continuar assim em nome de Jesus. Por que não se levanta agora e diga ao Senhor: eu quero estar lá naquele dia.